Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando se não existiria algum entendimento diferente entre os irmãos congregados ao nome do Senhor com relação a algum assunto. Para justificar a sua dúvida, você alega que, sendo todos humanos e cada ser humano ter uma visão de mundo diferente, seria natural existirem algumas posições diferentes e conclui perguntando se essas diferenças de pensamento não teriam resultado nas muitas denominações hoje existentes, não teriam causado as denominações. Bem, que os homens têm diferentes preferências e pensamentos, isso é um fato, até mesmo denunciado pelo apóstolo Paulo nas suas cartas, não como algo natural, mas como carnalidade e falta de entendimento da verdade. Aos cristãos de Corinto, ele escreveu o seguinte: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis suportar, porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? 1 Coríntios 1, 10 a 12 e capítulo 3, 1 a 4. Mas considerando que o Espírito Santo é um só e que ele não ensinaria um de um modo e outro de outro, só existe uma interpretação da Bíblia que é a correta. Todas as outras estão necessariamente equivocadas. Eu não estou falando de aplicação da Bíblia, porque podem existir diferentes aplicações para um mesmo texto, mas a interpretação do que aquele texto significa só pode ser uma. Se você fez sua pergunta comparando os irmãos congregados somente ao nome do Senhor com os milhares de denominações religiosas, bem, então a questão é a seguinte: o Senhor criou alguma denominação religiosa? Não. Então, aí já não é uma questão de interpretação, mas de fundamento. Mais de um cristão podem ter a mesma interpretação de uma determinada doutrina, mas se um deles pertence a uma denominação, ele está tendo o entendimento correto, porém no lugar errado. Ainda não entendeu o fundamento do que é a igreja, o único corpo de Cristo e o único nome no qual nós devemos estar congregados. No capítulo 11, 18 a 19 de 1 Coríntios, Paulo escreveu: porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões, e em parte o creio, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Apesar de às vezes usarmos o termo heresia como sinônimo de má doutrina, uma heresia pode significar apenas diferença de pensamento, de ideia, de gosto, de opção. Uma doutrina erroneamente compreendida também pode ser uma heresia, mas uma doutrina correta também pode ser uma heresia, se for imposta à força. O antídoto para isso está na carta aos Filipenses, quando Paulo escreve: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Filipenses 2, de 1 a 5 e Filipenses 3, de 15 a 16. Eu posso ter um entendimento correto e profundo de algum assunto e tentar impor isso sobre irmãos
que ainda não têm estrutura para compreender isso. Então, eu devo ser paciente, devo esperar o esclarecimento deles, que venha de Deus esse esclarecimento, caminhando juntos naquilo que conjuntamente já tenhamos alcançado. Mas isso não significa comprometer a verdade, pois aqui eu estou falando de entendimentos que não sejam opostos ao que está escrito na palavra de Deus e nem que comprometam verdades fundamentais, como a justificação pela fé, a divindade de Cristo, a esperança eterna do crente, etc. Apesar de lá atrás, nos primeiros anos da igreja na Terra, aqueles cristãos já se dividirem em preferências ou heresias, ou escolhas, que são sinônimos, é importante notar que eles permaneciam juntos. Eles entendiam que existia um só corpo de Cristo e não muitos. As grandes diferenças ali ocorriam por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, escreve Paulo em Gálatas 2,4. Com a partida dos apóstolos, porém, Satanás aumentou seus ataques, como o próprio apóstolo Paulo já havia previsto em Atos 20, não apenas vindos de inimigos do cristianismo, que são os lobos de fora, mas também dos infiltrados entre os cristãos, que buscavam arrebanhar discípulos. Paulo avisou: eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Atos 20, 29 a 30. Seria ao anjo ou irmãos responsáveis nessa mesma assembleia ou igreja que estava em Éfeso, a mesma a cujos anciãos Paulo havia avisado desse risco, que o Senhor revelaria depois uma carta, a primeira carta da era pós-apostólica, quando falsos apóstolos tentavam ocupar o posto, deixado o posto que havia sido deixado pelos verdadeiros apóstolos que haviam partido da terra. O apóstolo João foi quem transmitiu essa revelação assim. Ao anjo da igreja, em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos sete candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar os homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Apocalipse 2, de 1 a 2. Ali, apesar da iminente ruína e do abandono do primeiro amor, como fala no versículo 4, nós vemos o Senhor dizendo que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, ou seja, no centro do testemunho. Na última carta, dirigida a Laodiceia, em Apocalipse 3, 14 a 22, que cronologicamente representa o último estágio do testemunho cristão na Terra, o Senhor já não está no meio dos candeeiros, mas está fora, dizendo assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Apocalipse 3:20. Apesar dos cismas ocorridos dentro do testemunho cristão, que criaram congregações que se rebelavam contra o jugo do bispo de Roma, até os tempos posteriores à Reforma Protestante, não se ouvia falar em diferentes igrejas. E o próprio Martinho Lutero não fez um movimento no sentido de criar uma nova igreja toda sua, com seu nome. O nome Igreja Luterana foi inventado depois. Em 1521, Lutero e os seus simpatizantes foram excomungados pelo Papa, mas foi só em 1597, ou 76 anos mais tarde, que os seus simpatizantes adotaram a identidade de luteranos, que a princípio era usada por seus opositores, como um termo ofensivo. Não foi diferente com muitos movimentos que depois foram transformados em denominações, não por seus iniciadores, mas pelos que vieram depois, como os valdenses, anabatistas, calvinistas, metodistas, etc. Quando no princípio do século XIX, alguns irmãos saíram dos sistemas religiosos para se concentrarem naquilo que a palavra ensinava, logo aquilo se espalhou por todo o mundo e muitas assembleias se formaram, congregadas somente ao nome do Senhor. Como aconteceu com outros movimentos, os de fora colocaram neles o título de brethren, que é irmãos em inglês, mas essa identificação nunca foi transformada em alguma denominação.
pelo menos por aqueles irmãos. Existem algumas Brethren Churches por aí, provavelmente originadas até de movimentos menonitas, anabatistas, Quakers ou qualquer outros. Com o passar do tempo, ocorreram entre os irmãos congregados ao nome do Senhor divisões, que adotaram diferentes doutrinas e práticas mais ou menos parecidas com o pensamento daqueles irmãos do princípio. Mas o motivo mais comum de ocorrerem essas divisões foi o desrespeito à autoridade do Senhor que foi dada à igreja e à assembleia local. Algumas dessas divisões logo se transformariam em denominações sem nome, com um pastor à frente, uma banda, uma ceia aberta à participação de qualquer um, etc. Em tudo isso é possível ver o dedo do homem, não de Deus. Principalmente quando nós atentamos para o seguinte versículo: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.